E eu quero até perguntar aqui, alguém conhece alguma pessoa, ou já viveu também, se quiser falar, né, que observa assim que a pessoa acaba se contentando com migalhas de amor? Digam aqui para mim, né? Então fiquem à vontade, se quiser escrever, né? Fiquem à vontade para me dizer. Vamos fazer desse nosso encontro de hoje um bate-papo, tá? E vou até contar um pouquinho, né? Como boa noite, Denise, seja muito bem-vinda, a Luzineide também, a Josi. Nossa, só tem gente legal aqui, como sempre, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui até um pouquinho do que me inspirou hoje para fazer essa live. Hoje eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente da que a gente está trabalhando aí ao longo das últimas semanas. E eu tirei uma cartinha. Eu tenho um baralho aqui que é o do jogo da transformação, né? Que tem algumas cartas diferentes e tal. E eu tirei uma cartinha para ver se vinha uma inspiração para essa live de hoje. E veio uma cartinha assim que é bem interessante, que ela traz uma energia que é assim: miséria ama companhia, né? Então, olha só que interessante. Miséria ama companhia. A Sueli está falando que sim, que já viveu de migalhas antes de se casar. A Denise está falando que sim, já viveu também e é muito triste. Pois é, às vezes isso é muito presente na vida das pessoas e a grande questão é que às vezes a gente vive e nem se dá conta disso, né? Então, vamos investigar mais esse tema, que ele é tão profundo e tão importante, porque migalha de amor não é amor. É aí que a gente vai chegar, tá? Então vamos entender. Olha, a Lucineide também está falando que conhece alguém e que isso é humilhante. É verdade, é humilhante mesmo. Né? Migalha de amor não é amor. Amor é outra coisa. Né? Então vamos entender melhor isso. Tanto é que eu hoje estou com o tarô aqui também. Então vou tirar até uma cartada aqui para que a gente tenha também uma energia do próprio tarô para a gente investigar um pouquinho mais essa questão. Né? Então, a Sueli está falando, exatamente, não é amor. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no amor genuíno, tá? Então, vamos lá. E por que é que até aquela cartinha trouxe essa inspiração para hoje, né? Miséria ama companhia, né? Olha que interessante. Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de fazer um comentário? Como que toca essa frase? Miséria ama companhia? Escreva aqui para mim. Ah, olha, a Josi está falando, eu estava vivendo de migalhas também. A Denise, verdade, eu só me dei conta que era um relacionamento abusivo e de migalhas quando saí da situação. Isso é muito comum, né, Denise? Isso é muito comum. A gente está vivendo, a gente fica cego, né? E aí a gente não se dá conta e a gente só vai perceber depois, porque aquilo se torna tão frequente que a gente já nem consegue mais ter outras referências. Então, é bem importante isso que você falou, viu, Denise? Muito importante mesmo. Né? Então, vamos lá. Vou tirando aqui, então, né, uma cartada aqui do tarô para trazer também mais referências aqui para a gente aprofundar esse tema que é tão importante. Então, vamos lá. E digam para mim, miséria ama companhia. Como toca, como chega essa frase para vocês? Escrevam aqui para mim, por favor. Vamos investigar também isso. Vamos lá. Vamos entender então um pouquinho isso. Miséria ama companhia. O que é que isso significa? Significa que quando a gente tem uma necessidade de outra pessoa para que a gente se sinta completo, significa que a gente não está se enxergando como deveria, né? Olha, a Denise falando. Sim, eu me contentava com aquela frase. É a maneira que ele sabe demonstrar amor. É. Denise, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A maneira como a outra pessoa sabe demonstrar o amor. Tá. É aí que a gente vai voltar mais para o nosso amor próprio, né? Para a gente entender. Por isso que essa frase, miséria ama a companhia, ela acaba sendo tão potente. Porque é isso, se a gente se acha pequeno, né? Então qualquer coisa serve. Por isso que a gente busca a migalha,
né? Então, por isso que o trabalho é muito mais de a gente se voltar para a gente mesmo, não de forma egoísta, não é isso, mas colocar essa expectativa, essa esperança de que o outro vai mudar, né? De que não, vamos voltar um pouquinho mais para dentro, né? Para que a gente possa se fortalecer, porque o amor ele se dá por sintonia, por troca. Então, se o outro não oferece, como é que eu fico, né? Eu ofereço. Agora, se uma parte oferece mais do que a outra, aí tem alguma coisa de errado, né? E nem expectativa também não é legal, né? Fazer esperando algo em troca também não é uma verdadeira doação, doar e receber, né? Que a gente busca no amor, porque o amor ele trabalha nessa energia, né? De doar e receber. Então vamos ver aqui, tem mais comentários das pessoas, deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Então, a Luzineide tinha falado que quando se contenta com pouco, menos tem. Quando eu falei da frase, né? A miséria ama a companhia. Quando se contenta com pouco, menos tem. Exatamente. É isso mesmo. A Luzineide sempre traz aqui muita luz nos seus comentários. A Sueli, às vezes nos submetemos a viver desta forma por medo de estar só. Exatamente. Miséria ama a companhia. Falta a compreensão do próprio eu. Exatamente, Amabile. Olha, só comentários aqui muito profundos. Deixa eu ver. A Josi, eu também via, mas não queria enxergar. Então, isso é muito importante, né, Josi? Porque, exatamente. Ver a gente vê. Você falou muito bem. Ver a gente vê. É que a gente não quer enxergar. Esse é o ponto, né? A gente finge que não vê. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não quer acreditar naquilo, né? Então vamos aprofundar isso, né? Porque a gente não vai aqui se colocar como vítima, tá? A gente vai entender que, e se a gente já viveu isso, ok também, porque a gente está aqui para se fortalecer, para não precisar disso, tá? Porque amor é troca, né? Então tem tantas pessoas dispostas a oferecer muito em troca, né? Então é isso que a gente pode ter mais clareza do quanto vale a pena de fato a gente se entregar, né? Mas dentro dessa troca, né? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Bom, então vamos lá. O tarot está trazendo uma mensagem aqui bem interessante, né? Do quanto é importante a gente partir do nosso amor próprio, mais até do que amor próprio, do nosso próprio valor, como que a gente se reconhece, né? Então, se a gente se reconhece pequeno, como a Luzineide falou, se a gente se reconhece pequeno, quer dizer, migalhas são suficientes, né? E é por isso que a gente, de alguma forma, está atraindo aquilo, tá? Então, não que a gente vai se sentir culpado, nunca culpa, tá? Nunca. Tudo que eu falo aqui, eu sempre gosto de frisar muito isso. Culpa não, mas responsabilidade, que são coisas diferentes, tá? Mas deixa eu contar uma situação que aconteceu nesse último domingo. Eu estava na casa da minha mãe, a minha mãe tem uma cachorrinha linda, chamada Aiza. E a Aiza, a gente estava comendo pipoca, minha mãe e eu, né? Nós estávamos comendo pipoca e a Aiza queria ali as migalhinhas da pipoca, né? Só que a Aiza tem um estômago muito frágil e assim, não adianta ela querer comer muito porque ela vomita, ela passa mal, né? E a gente estava ali tomando cuidado para que ela não comesse muito, né? Mas ela é esganada. Então ela não come, ela engole, né? Então, desde pequenininha ela sempre foi assim, esganada, né? E aí o que aconteceu? A gente estava comendo a pipoca ali e tal. E aí quando caía uma no chão, ela já ia correndo pegar, né? E pegando né? E sempre ali atenta para qualquer falhazinha nossa, já estava ali, né? Na migalhinha dela, né? Ela queria as migalhas dela, queria. Até a hora que ela vomitou, né? Até a hora que ela vomitou. E aí, esse serzinho não consegue aprender, né? Por mais que a gente tente ali mostrar que, olha, calma, né? Não consegue, porque tá ali naquela ânsia né? Ela nem mastiga, tanto é que assim, minha mãe tinha dado uns talinho de salada, umas coisinhas assim, né? Bem de pouquinho para ela antes, saiu inteiro, inclusive, né? Saiu inteiro, porque ela não mastiga, ela engole, né?
Então é um pouco isso que a gente faz. Mesmo que a gente não consiga enxergar essa nossa ansiedade assim tão claramente, de alguma forma a gente também tem uma ansiedade, sabe? Antes estando com alguém do que estar sozinho, né? Então, qualquer coisa para não ficar sozinho. Como assim qualquer coisa para não ficar sozinho, né? Será que a sua companhia não é interessante o suficiente? Né? Você precisa de alguém que te dá tão pouco, né? Então é esse o ponto aqui que a gente vai entender cada vez mais. E é bem interessante porque está aparecendo uma carta aqui que coloca um desafio que é justamente assim, às vezes a gente tem um lado também é, de força, sabe, assim, guerreiro, de capacidade, né, enfim, viver situações novas, né, que é muito presente e que às vezes a gente não está enxergando. Então a gente prefere ficar ali no monótono mesmo, tá bom assim mesmo, sabe? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eventualmente, né, eu tenho cada vez mais, assim, quando as pessoas chegam até mim, por exemplo, para procurar a consulta de tarô, eu gosto de explicar muito bem como funciona a minha consulta de tarô, porque eu não acho bacana que a pessoa crie expectativas e depois, dentro daquilo que eu tenho a oferecer, ela fale, não era o que eu queria, porque a minha proposta é profunda, é de autoconhecimento, é de a gente tirar esse aspecto da adivinhação, né? Para a gente entender melhor ali a energia presente, né? Para a gente ter recursos mais profundos. E aí, quando às vezes vem uma pessoa que não está buscando o meu trabalho, está buscando outra coisa, né? E aí eu falo, então, porque a gente vai investigar mais profundamente, né? Porque o futuro não é uma coisa fixa, né? Tal. Aí a pessoa, quando não está alinhada comigo, ela às vezes vira e fala assim: não, mas eu quero saber se o meu namorado vai voltar. E aí eu tô falando que o futuro não é fixo, né? E mais importante é a gente entender o sentimento, porque às vezes tá bom, o namorado volta, mas e daí? Você não vai ser feliz, né? A gente vai aqui investigar mais fundo, mas a pessoa não quer saber. Aí você fala, 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 a pessoa não quer saber. Ela, não, mas eu quero que volte, é isso que eu quero, né? E é esse que é o ponto, porque aí a gente, quando tá nesse tipo de energia, a gente tá na energia da migalha, né? Não importa, se gosta de mim, se não gosta, não importa, eu quero que volte, né? Então, é isso assim que a gente vai entender o que é que causa essas migalhas, né? Por que é que a gente chega nesse ponto, né? Então, a Sueli até falou aqui, medo da solidão, esse é um dos aspectos muito fortes, mas se a gente observar bem o que é a solidão não a solidão propriamente dita, né? A solidão, existe a solidão e existe a solitude, né? Que são duas coisas diferentes, né? Mas assim, a grande questão está em muitas vezes a gente fugir da gente mesmo, né? Então, e aí é nesse sentido que a solitude vai trabalhar, com essa coisa de a gente estar com a gente mesmo. Às vezes você está até com várias pessoas ao redor, mas você se sente sozinho, isso é muito comum, né? E quem nunca, né? Quem nunca viveu isso, né? Mas então a solitude é outra coisa, é a gente encontrar, né, essa nossa conexão interior, né? Então por isso assim que está aparecendo aqui que muito dessa questão das migalhas vem justamente de a gente querer que as coisas sejam muito fáceis, sabe? A gente não querer também se colocar no movimento da vida de viver novas experiências, né? Bom, então, e aí, então o que acontece? A gente fica, né, racionalizando aquele relacionamento ideal, né, o modelo de amor ideal, né? Então, por isso que a gente pode ir um pouquinho mais fundo, porque a raiz realmente da questão é a sintonia. Como que a gente consegue encontrar alguém com quem a gente tem afinidades, com quem a gente possa ter trocas verdadeiras, profundas, e muito dessa questão, então, de novo vou falar aqui, vem de uma ansiedade, sabe? Não, mas eu preciso resolver logo. Não, porque eu tô ficando velho. Como assim? Não tenho relacionamento, tô ficando velho, sabe? Tudo isso são questões assim que aparecem muito fortes assim para justificar, né, essa possibilidade de a gente aceitar as migalhas, né? Então, por isso que assim que o exercício é muito mais de a gente se centrar, de a gente perceber o que é que a gente está escolhendo para a nossa vida. Porque com mais tranquilidade, com mais calma, a gente começa a perceber o que é que faz de fato sentido para a gente. E aí que tá,
tudo tem um tempo também de amadurecimento. A Sueli trouxe um exemplo aqui de que viveu uma situação assim antes de se casar, né? Às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente pode viver mais esse tipo de situação porque a gente tem menos referências na vida, né? Olha, ano que vem eu vou fazer 40 anos, né? Daqui a pouquinho já está chegando, né? E assim, e olha, eu tenho que dizer que eu me gosto muito mais hoje do que quando eu tinha 20 anos, mas sem a menor sombra de dúvidas. Sem a menor sombra de dúvidas, tá? Claro, a gente vai ficando mais velho, a gente, né, tem outras questões, a relação com o corpo, tudo é um pouco diferente. Mas assim, a gente vai amadurecendo, né? Tantos aprendizados, né? Então, é isso também, se a gente observa a forma como a gente se relaciona com o amor, ó, nem estou falando com outra pessoa, hein? Como a gente se relaciona com o amor, é algo que a gente também pode ir amadurecendo. Mas para que a gente vá amadurecendo, a gente pode confiar também nessa nossa capacidade de amar, né? E de ser amado também, amada, né? Como isso é importante. Então, é aí que a gente vai observando a importância de a gente se conectar mais com os nossos próprios sentimentos, né? Para perceber de fato o que é que a gente sente em relação a uma pessoa. Às vezes, a gente precisa de tempos, sabe aquele papo de que assim, eu preferi dar um tempo na relação. Tem muita gente, eu escuto, né? Muitas pessoas falando assim, não existe tempo. Pois é, e aí? Às vezes a gente precisa sentir saudades, às vezes a gente, né? Essas coisas, elas fazem a gente entender melhor ali o que a gente está sentindo, né? Então, só querer empurrar as coisas, né? Goela abaixo, tudo muito rápido, isso pode dificultar que a gente expresse ali o melhor para uma relação, né? Então, quanto mais a gente vai se abrindo às experiências, né, mais a gente vai se fortalecendo. E é aí que a gente pode, de fato, expressar o nosso verdadeiro amor. O amor genuíno, ele é algo que vai muito além das convenções sociais. Então, quanto mais a gente se abre de fato a ele, tem muito mais potencial a ser explorado do que aquilo que a gente acredita. Ainda hoje eu estava vendo uma referência de um vídeo que, se não me engano, é uma fala do Osho, que ele diz o seguinte, que se você estiver embaixo da árvore, você tem um ponto de vista, enxerga as coisas de uma maneira. Agora, quando você sobe em cima dessa mesma árvore, você amplia muito esse olhar, né? E é isso, às vezes a gente tá enxergando as coisas de uma forma limitada e tem um universo inteiro à disposição, né? Tanto é que, assim, dentro da minha proposta de trabalho, é isso que eu tento trazer, novos olhares, né? Tanto é que uma nova perspectiva, né, é um dos pilares do meu trabalho. Conexão, perspectiva e superação. São 3 palavras que definem o meu trabalho, né? Que é justamente isso. Quando a gente se conecta mais com a nossa sabedoria interior, com a voz do nosso coração, né, a gente pode ampliar as perspectivas. E aí é que a gente vai ter mais elementos para superar esses desafios. A vida tem os desafios, isso faz parte, né? Deixa eu ver, a Sueli está falando, existem muitas cobranças quando se é jovem. Cobrança de casamento, em seguida filhos e assim por diante. Então, esse é outro aspecto fundamental. Quando a gente se deixa levar pelas cobranças. Quando a gente se deixa levar pelas cobranças, o que acontece? A gente está vivendo a vida que as outras pessoas estão considerando como ideais. E a gente começa a fugir da nossa realidade. É bem interessante porque muitas mulheres me procuram e eu já percebi assim que praticamente metade das mulheres que me procuram são mulheres que não têm filhos e não querem ter filhos. Porque uma coisa é a mulher que não tem, mas quer, né? E eu há pouco tempo eu estava me dando conta disso, que muitas mulheres que não têm e não querem ter filhos, de alguma forma me procuram, né? Não são todas, mas um número expressivo, que chama a atenção, me chamou a atenção recentemente. Olha que cobrança que essas mulheres têm.
A mulher que não quer ter filhos. Muitas vezes ela é muito marginalizada, porque a sociedade espera, é como se a mulher fosse a parideira, entendeu? Ela nasceu para ter filhos, mas ela pode escolher não ter filhos. É uma decisão dela, né? Como ela pode escolher não casar também. Qualquer um, não só as mulheres, os homens também, e tá tudo certo. A grande questão é como que a gente vive a nossa verdade. Modelos de felicidade existem infinitos. O problema é quando a gente está ali de alguma forma tentando reproduzir esses padrões e usando essas referências que não fazem parte do nosso ser para determinar a nossa vida, né? Deixa eu ver aqui, eu achei que a Luzineide tivesse feito um comentário. Então é isso, né, gente? Por isso que é tão importante a gente ter essa tranquilidade de se conectar mais com a nossa verdade, para que a gente entenda que não existe falta, tá? O universo é abundância pura. Então, quando a gente entra na carência, a gente não está em conexão com a paz do nosso coração. Quando a gente entra na carência, a gente está na nossa mente egóica, que tem essa base toda da sociedade, daquilo que a gente acredita, e é por isso que é limitado. E nessas limitações a gente sofre, né? Então, por isso a gente pode se aprofundar para entender o que é amor genuíno. Amor genuíno, ele não é feito de partes, ele é feito de todo, tá? Então vamos entender isso. Até quando eu trago aqui um olhar holístico, né? O tarô, por exemplo, vamos entender como o tarô funciona, inclusive. O tarô ele é composto de 78 cartas. Então são 56 cartas, que são os arcanos menores, que trazem muito mais uma experiência próxima da nossa vida cotidiana, e 22 cartas, que são os arcanos maiores, que trazem energias de maior profundidade, de maior conexão com o universo, tá? Então é interessante porque a gente vai observar como conecta ambas as energias, tá? Nem só ficando nesse, entre aspas, mundano, nem só ficando, entre aspas, no divino, né? Por quê? Ah, mas eu quero só a conexão com o alto. Tá, só a conexão com o alto muitas vezes tira a nossa presença na Terra, né? Faz com que a gente sinta uma desconexão com os nossos propósitos. Porque aí voar, é tão gostoso voar que dá vontade de sair voando e não voltar nunca mais. Só que a gente está aqui na Terra. Então, como que a gente alinha as duas coisas, né? Então, é por isso que assim, e aí o tarô, ele traz uma representação das possibilidades da vida. É como se nessas 78 cartas, metaforicamente, a gente pudesse expressar todas as infinitas possibilidades de expressão da vida, tá? Então, a mesma coisa acontece com a astrologia, só que dentro de um outro formato, né? E com outras sabedorias também, tá? Estou citando aqui só esses dois exemplos, mas falando mais do tarô, que ele está aqui presente nesse momento, né? Então, a gente vai se conectando com essas energias, percebendo como a gente pode ressignificar, como que a gente pode se abrir a novas perspectivas, né? Então, deixa eu ver aqui, a Luzineide está falando, se gostamos e nós amamos, daí aprendemos a sentir e ver quem nos ama de verdade. Tá, isso. Quando a gente se ama, então a gente aprende a sentir quem nos ama de verdade. É isso mesmo, Luzineide, isso mesmo. Por quê? O amor próprio, ele é tão potente que ele amplia o nosso campo de visão, né? Então, é aí que tá. Agora, quando a gente não se ama, então perceba que qualquer coisinha a gente considera amor, né? Às vezes, até eu já vi uma vez uma brincadeira de até, acho que é uma peça de teatro, aquela, se não me engano, é aquela moça que faz aquela peça As Mulheres, os Homens São de Marte, acho, enfim, esqueci o nome dela, né? E ela, uma vez eu vi ela falando uma referência da peça que eu não assisti, mas que ela
falou assim que às vezes essa mulher desesperada, ela entra no elevador e o rapaz fala bom dia, ela já acha que ele já está apaixonado por ela, né? Então quando o nosso amor próprio é tão baixinho, a nossa autoestima é tão pequenininha, qualquer coisa, pronto, já é, né? Parece, a gente já cria uma ilusão de uma coisa que não é de fato, né? Às vezes a pessoa está sendo só educada com ela, pronto, ela já está vendo uma coisa que não existe, né? Então por isso que é tão importante a gente ter essa clareza, né, do quanto nós somos grandes, né, do quanto nós somos interessantes. Só que é que tá, se nem você se acha interessante, por que é que outras pessoas achariam, né? Então assim, mas eu não sou interessante mesmo. Não, eu tô falando o contrário. Eu tô falando o contrário. É claro que você é interessante. Você só não está conseguindo enxergar. Tá? Eu não estou dizendo, então, mas se você não se acha interessante, então não é. Não, estou dizendo o contrário. Todo mundo tem potenciais, todo mundo sem exceção. Todo mundo sempre pode encontrar ali uma força, habilidades, motivos para se gostar, se amar. E é aí que a gente vai, é por isso, é dentro desse caminho que a gente vai falando em amor genuíno, que é algo que é muito maior, que transcende esses limites que muitas vezes a gente coloca aqui. Tá joia, gente? Bom, então é basicamente isso. Eu vou até tirar aqui uma mensagem final. Se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade. Hoje a live é um pouquinho mais curtinha mesmo, mas eu estou aqui com o espaço aberto para que a gente converse. A Sueli está falando que nós devemos nos valorizar. Exatamente. Devemos nos valorizar. Ou podemos nos valorizar. Vamos até colocar assim, para tirar esse peso do dever, né? Vale a pena a gente se valorizar. Vale muito a pena, porque essa é uma forma de a gente se abrir a novos horizontes, né? E se abrir a todo esse potencial do amor que é tão grande, tão infinito à nossa disposição. Então vamos lá, estou embaralhando aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Para a gente trazer uma mensagem final. Se alguém quiser fazer comentário, fica à vontade. Então vamos lá. Muito interessante a mensagem que veio aqui. Vamos entender então isso, né? A gente expressa nos relacionamentos, né? Porque a gente, quando fala em amor, a gente fala em algo que vai além dos relacionamentos amorosos, né? Isso é, enfim, é bem claro, né? Então, a Josi está até falando aqui, ó. Hoje em dia é tão difícil duas almas se encontrar. Tá. Por que você diz isso, Josi? Né? Isso é uma crença, tá? Isso é uma crença. Isso não precisa ser verdade, né? A mensagem, inclusive, fala isso. Olha que interessante isso. Ela começa aqui com essa carta. Olha só, Josi, dá uma olhadinha nessa carta aqui, ó. Essa carta aqui, que é o 2 de ouros, tá? Mostra aqui o encontro, né, esses pentáculos, né? Esse homem está com esses 2 pentáculos e esse 2 de ouros ele simboliza muito o encontro de 2 pessoas, né? Então, o encontro de 2 pessoas está sempre disponível. A questão é como a gente está internamente. Se a gente está internamente acreditando, inclusive, que isso é difícil, né? Encontro de almas, alma não é pessoa materializada. A alma é energia. Para a energia não tem espaço, não tem tempo. Para a alma, quando a gente fala em alma, querida, a gente fala não tem espaço, não tem tempo, não tem vida, é algo que transcende toda essa construção que a gente faz do mundo. Ó, vou citar um exemplo. Meu pai faleceu. Eu sinto minha conexão com meu pai muito mais forte depois que ele faleceu do que quando ele estava vivo. Porque é a conexão das almas. Entendeu? Então, ele não está aqui encarnado nessa existência, mas essas almas estão em conexão.
Então, para a alma, não tem barreira, tá? A questão é que a gente, dentro de uma visão que muitas vezes vem de caminhos de sofrimento, né? A gente vai acumulando dores que fazem com que a gente se feche. Então, é esse que é o ponto. Mas, assim, vale sempre muito a pena a gente se colocar em movimento, a gente se permitir rever conceitos, a gente se olhar, a gente se cuidar, né? Porque é assim que funciona, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente corre o risco de afastar essa coisa. É esse que é o ponto, porque esse querer vem da cabeça, vem daquela mente do nosso ego, que enxerga as coisas limitadas, porque enxerga a relação como posse. Então eu preciso de alguém, sabe? Se eu preciso de alguém, cuidado, muito cuidado. Né? Seja feliz você por você mesma, porque aí encontrar alguém, putz, aí é muito mais legal. Aí você atrai alguém feliz também. Olha que legal. Agora, se você tá mal, miséria ama companhia. Vamos voltar lá, né? Miséria ama companhia. Qual é a companhia da miséria? É a miséria. Agora, se a gente se expande, abre campo para a felicidade, para a alegria, o que é que a gente vai atrair? Né? Então, esse que é o ponto, assim, tá? E é aí que tá, a gente sempre pode, então, se permitir, né, novos olhares, é por isso que eu falo tanto aqui, por isso que a base do meu trabalho é conexão, então, conexão com o coração, conexão com a alma, né? Tanto é que o meu trabalho chama-se alma transpessoal, alma que transcende essa nossa visão do ego, limitada. Eu trabalho com transcendência, tá? É desse caminho aqui. A gente não vai ficar na brincadeirinha, não. A gente vai mais fundo na história, né? Então, por isso é que a gente vai, então, se permitindo esse nosso caminho de reconhecer mesmo a nossa trajetória, né? Deixa eu ver aqui, a Denise está falando, hoje os relacionamentos se tornaram mais banais. Então, será? Vou repetir a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Talvez para algumas pessoas, mas para outras, a pessoa que considera o relacionamento algo banal, você não precisa buscar essa pessoa, né? Então, é isso que a gente vai aqui entender, tá, gente? Olha as crenças que a gente tem. Se a gente acredita que os relacionamentos se tornaram banais, né? Ó, deixa eu ver. As pessoas vivem de joguinhos meio difícil de se entregar. E você? Você tá disposta a se entregar? Eu tô falando aqui não de forma agressiva, tá? Tá, Denise? Não é de forma agressiva. Mas é pra gente perceber que se a gente acredita nisso, é isso que a gente vai atrair. Se a gente acredita que as pessoas não são confiáveis, a gente vai atrair pessoas que não são confiáveis. Se a gente acredita que homem é tudo igual, a gente vai atrair homens que têm aquele padrão que de alguma forma incomodam a gente, tá? Tudo que a gente acredita, a gente atrai, né? Por quê? Não é só o acreditar. A gente sente aquilo, né? E o que vem até nós é aquilo que a gente sente. Então, se você acredita em algo, você vai criar um sentimento em relação àquilo. E aí você começa a atrair aquilo, né? Então, esse que é o ponto, assim, de que a gente pode se permitindo novos olhares, se abrindo, né, a novas perspectivas, tá? O amor é infinito, tá? Em possibilidades. Quando a gente fala em alma, a gente está falando de amor profundo, né? Então, é isso que vale muito a pena. Não, a gente aqui não estou apontando dedo para ninguém, tá? Eu também tenho os meus desafios, e são muitos, ó, posso dizer, são muitíssimos, tá? Todo mundo tem os seus desafios. A grande questão tanto é que eu gosto até de falar, eu gosto de falar uma questão que é o seguinte, eu decidi que eu vou me iluminar, tá decidido, né? Só que assim, nesse processo, eu também escolhi que assim, eu não vou ter pressa, eu vou fazer a minha parte. Então não importa quando vai vir essa iluminação, tá? E eu tirei toda a expectativa que seja nessa existência, nessa vida. Tenho o infinito à minha disposição, só que tem um detalhe. Eu vou fazer agora o meu trabalho bem feito. Então, olha que interessante. Tira a expectativa e assume a responsabilidade. É aí que tá. Quando a gente fala em amor genuíno, é nesse caminho, sabe? Porque assim, você quer uma pessoa muito especial, então que tal você também se tornar muito especial? E para você mesma, antes de mais nada, né? Então, é esse que é o grande desafio e ao mesmo tempo é grande, mas vale tanto a pena, gente. É muito prazeroso também, sabe? É muito prazeroso a gente entender
que a gente está aqui para aprender. E isso pode ser muito divertido, sabe? E aí que tá, quando a gente olha para as situações que a gente vive com olhos assim, como se tivesse sempre um sorriso no rosto, as coisas ficam mais leves, sabe? E a gente tira esse julgamento de que, mas as pessoas, elas fazem isso ou assado. Não, não. Deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Tem pessoas maravilhosas no mundo. São quantos bilhões de pessoas que a gente tem no planeta, entendeu? Mas não tem gente legal? Impossível, tem muita gente legal, né? Só que a gente está, às vezes, atraindo pessoas de um padrão parecido, por isso que a gente cria essas verdades. As pessoas, elas banalizam as relações. Não, a gente está numa energia que está atraindo esse tipo de pessoas. Mas a gente pode se abrir a uma nova realidade. E a proposta é sempre essa aqui que eu trago. Que a gente possa se abrir a uma nova realidade, tá? Então, por isso, é aí que tá. É bem interessante como veio essa mensagem final aqui, porque ela traz isso. Às vezes a gente está muito cansado, né, de quebrar cara, de viver muitas dores e dá vontade de desistir, tá? Então, olha essa carta aqui. Olha que bonita que ela é. Ela traz essa energia, sabe? De que às vezes a gente pode estar muito cansado, né? E que já, sabe, tá? Só que tem um detalhe, ó. Aqui é o 9 de paus, tá? E dentro da estrutura do tarô, considerando ali as primeiras cartas, a gente tem a sequência dos números de 1 a 10. Então, o 9 tá chegando no 10, né? Então, olha aquela coisa assim, tá quase chegando e eu tô quase desistindo. Vou desistir quando eu tô quase chegando. Sabe aquela coisa da algumas pessoas que vão fazer a faculdade, quando chega no último período, desiste. Sabe? É isso, tá faltando só ali um respiro final, aí eu desisto. Não, não vamos desistir. Sabe? Se cheguei até aqui, falta só um pouquinho, eu tô muito cansado, mas eu posso me renovar, posso descansar um pouquinho e vou em frente, vale a pena. Se eu cheguei até aqui, olha, é só mais um passinho ali, sabe? E é isso, às vezes é isso que está faltando para que a gente se abra para uma nova realidade amorosa, tá? Então, olha que interessante, porque vou voltar aqui, começamos com 2 de ouros, quer dizer, o potencial do encontro já existe, né? O Fernando tá falando aqui, morrer na praia, exatamente, Fernando, olha que colocação, ele chegou agora, né, trazendo uma contribuição tão importante, é esse que é o ponto, sabe? Por que é que quando a gente é mais jovem, a gente tem uma tendência a ser mais esperançoso, e a gente depois vai ficando mais velho, a gente vai desistindo das coisas, vai ficando, né, tudo parece que fica mais pesado. Não, a gente pode ver pessoas que vivem até, sei lá, seus idades mais avançadas, muitas dessas pessoas são pessoas muito mais positivas. Não sei se vocês já repararam isso, né? Mas pessoas sei lá, eu gosto, por exemplo, da Fernanda Montenegro, né? Que tá lá com seus 90 e tantos anos, né? Não sei se 90, enfim, nessa faixa etária aí, né? É uma pessoa que eu acho que ela é muito mais jovial do que, sei lá, do que eu. Pronto, vou falar de mim, né? Então, assim, eu me busco me inspirar, né? Busco me inspirar em pessoas assim. E é esse que é o ponto. Como que a gente, nos relacionamentos amorosos, também busca inspirações, para que a gente sempre possa se tornar uma melhor versão de nós mesmos, né? Bom, então é isso. Dentro desse processo, como que a gente vai também eliminando essas crenças que, na verdade, nos prendem, né, de que, mas as pessoas hoje em dia elas são assim, ou é difícil, ou não sei o quê, né, para que a gente possa se abrir a outras possibilidades, porque tem muita gente que está enxergando as coisas de outra forma, para que a gente possa atrair essas outras pessoas. E aí é bem interessante porque a gente conclui aqui com o louco, né, nessa mensagem final aqui a gente tem esse louco, que esse louco ele traz para a gente a seguinte lembrança. A gente o louco, ó, só para vocês entenderem. O louco no tarô é como se ele representasse o tarô inteiro, tá? É como se todas as cartas, né, estão contidas no louco. Olha que lindo que é isso, tá? Porque toda a experiência, né, o louco ele tem à disposição dele, né? Então, olha só como a gente pode reverter a situação das migalhas, né? Quando a gente acredita e confia e sente que é possível. E aí eu vou dizer,
existe alguma dúvida de que é possível viver o amor genuíno? Essa é a questão. Então, é a partir daí que vale a pena a gente olhar e investigar na nossa vida. Se a gente realmente acredita que isso é possível. Se a gente não acredita em algum nível, mesmo que escondidinho lá, sabe? Porque a gente tem o nosso inconsciente, que traz algumas coisas que a gente nem está se dando conta que está lá presente. E de alguma forma a gente fica alimentando que não é possível, aí a gente, né, vai considerar que, não, mas é difícil encontrar alguém legal, não tem ninguém legal, homem não presta, sabe? Todo esse tipo de coisa, né? E então por isso a gente pode sempre se permitir enxergar as coisas de uma forma mais ampla, né? E aí esse louco que mostra esse universo de experiências, de possibilidades está sempre presente e tudo é uma questão de escolha. Então a gente pode escolher novos caminhos. E o amor genuíno é uma escolha que vale muito a pena, né? Sueli, temos capacidade para tudo o que precisamos ou queremos. Exatamente. Então, quando a gente se permite se enxergar capaz, o universo inteiro se abre diante de nós. Gente, é isso. Então, olha, sou muito grato pela presença de todas vocês, todos vocês. Não importa em que momento vocês entraram nessa live, ela vai ficar gravada. Vou fazer um convite também. Se você tiver interesse em receber mensagens de autoconhecimento, ainda não faz parte da minha lista do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem aqui por direct com as palavras lista sim. Através dela eu envio mensagens de autoconhecimento e, enfim, a gente acaba tendo mais proximidade, né? E também, se você tiver interesse na consulta de tarô, também entre em contato comigo, tá? Eu estou aqui à disposição, posso explicar direitinho como é que funciona, porque o tarô realmente ele amplia muito essas possibilidades. Com o tarô, por exemplo, eu nunca enxergo o problema, eu enxergo o desafio para que a gente possa encontrar caminhos de solucionar. É sempre essa a proposta, tá? Às vezes a pessoa vem, mas vai acontecer algo ruim. Não, a gente vai entender que tem um potencial ali, mas que caminhos que a gente pode encontrar para que você aprenda o que é para ser aprendido da forma mais que te traga mais uma experiência melhor, né? De mais felicidade. Essa é a proposta, tá? Então, gente, é isso. Gratidão